nós estaremos iniciando a nossa ministração dessa noite. O tema da nossa ministração de hoje é: o que eu faço com essa tristeza? O que eu faço com essa tristeza? Essa ministração de hoje é para cristão maduro, para que você cresça maduro, para que você não fique menino na fé, para que você não fique achando, que a vida não tem problemas, onde está Deus nisso? Não, hoje é para você amadurecer, para você ouvir algumas verdades que são necessárias ouvir, para que o seu evangelho, o seu cristianismo, a sua fé não seja rasa, não seja superficial, não seja aquela fé que se agarra em Deus nos bons momentos, nas coisas boas. É uma palavra que vem do trono de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então, abra o seu coração para que você possa ouvir, para que você possa realmente ser abençoado. Quando eu preparava essa palavra, Deus colocava no meu coração todas aquelas pessoas que estão fazendo de tudo para poder rir, poder demonstrar alegria, mas são pessoas que estão mal, não estão bem, alguma coisa nas suas vidas não estão bem, não estão caminhando bem. Há uma tristeza, há uma questão, há aquela pontinha. Você está fazendo de tudo para estar bem, você está fazendo de tudo para rir, você está fazendo de tudo para ficar de pé, mas sabe que tem um problema na sua vida, há uma tristeza na sua vida, há uma questão não resolvida na sua vida, há uma tristeza no seu coração, e por isso o tema da ministração é esse: o que eu faço com essa tristeza. Essa semana o nosso irmão Erlon, ele perdeu aí a sua mãe. O retorno aqui abaixou, quase sumiu o retorno aqui. Essa semana o irmão Erlon, ele perdeu aí a sua mãe, a dona Vera, está aí no boletim, nós deixamos a fotinha dela aí no boletim. E quando eu cheguei ali no velório, eu vi que havia lá mais 4 corpos sendo velados, o velório estava lotado, aquela coisa toda. Muita tristeza, muito choro, muito pranto, muita dor, para todos os lados. Mas eu vi também pessoas assentadas, relembrando esse mesmo momento difícil que passaram um dia. Pessoas que perderam seus entes queridos, perderam talvez seu pai, sua mãe, alguém que amava, e estavam ali sentadas, lembrando disso, lembrando desse momento, quão doloroso foi esse momento. E quando eu voltei para casa para meditar, preparar essa palavra de Deus para a sua vida, é uma palavra que fala muito com a minha vida também, eu me lembrei de algumas situações, de algumas coisas, porque o pastor é assim, irmão, você vê às vezes o pastor rindo, brincando, conversando, mas Deus usa tudo para falar com a minha vida, para falar com a igreja. E eu me lembrei de um dia que eu estava no clube, eu estava na piscina do clube, e minha esposa, depois eu comentei essa questão com ela, e eu vi uma jovem lá, e essa moça, essa jovem, estava sentada na beirada da piscina, com os pés na água, e de longe eu estava olhando, e ela olhava longe, e as lágrimas descendo, todo mundo rindo, brincando ali, as famílias ali, se divertindo, momento de lazer, e essa moça com os pés na água, sentada na beirada da piscina e chorando, e chorava muito. E ali eu fiquei olhando aquela questão, aquela moça em silêncio, sofrendo, as lágrimas descendo pelo seu rosto. Depois, Deus foi me fazendo lembrar de aconselhamentos, que um dia eu fiz, de uma esposa que me procurou, com os olhos cheios de lágrimas, e ela me disse: pastor, eu não quero perder minha família, eu não quero perder meu casamento, mas eu não vejo outra saída. Não vejo outra solução, não vejo outro jeito, está muito difícil, pastor, está muito complicado. Tudo que eu menos queria na vida era perder meu casamento, minha família, eu não queria isso. Me lembrei de um marido que me procurou, e ele disse assim: pastor, uma das piores dores que eu senti na vida é a dor de ser rejeitado, pastor. Depois de muitos anos casado, com a pessoa com quem eu dormi, sofri, me alegrei, chorei, passei bons e maus períodos na vida, a esposa com quem eu tive filhos, de repente, do nada, ela chega para mim depois de tantos anos e diz para mim que ela nunca me amou, e que não me ama mais, e que não quer mais ficar comigo, não quer mais a minha companhia, não quer mais a minha presença. Eu me lembrei de uma mãe que criou os filhos com tanto carinho, tanta dedicação, criou nos caminhos do Senhor, mas nós nunca sabemos as decisões que os nossos filhos vão tomar, não sabemos que caminho eles vão tomar na vida, que direção eles vão fazer na vida, que escolhas eles farão na vida, e principalmente, não sabemos com quem os nossos filhos vão se casar, por quem o coração deles vai se apaixonar. E aquele sonho de quando uma filha se casa ou um filho se casa, a gente diz: a minha família aumentou, agora eu ganhei mais alguém na minha família. Não é um genro, é alguém da minha família, não é uma nora, é alguém da minha família. Na verdade, na vida dessa mãe virou um pesadelo, porque o que se vê hoje é estranhamento, é falta de diálogo, é isolamento, é uma antipatia que não se sabe de onde vem,
é a nora que não se dá, é o genro que não se dá, é aquela antipatia, ficou aquela situação difícil. A sensação que essa mãe tem é que ao invés de ganhar um genro ou uma nora e ter a alegria de poder dizer que viveu para ver os netos crescerem, o que se tem hoje é tristeza, é dor, isolamento, antipatia, briga. É o irmão que num dia, num domingo, durante o período do louvor, as luzes estavam aí apagadas, o pessoal do Ministério do Louvor estava aqui, eu estava ali naquele cantinho, perto daquela mesa ali, ó. Entrou um irmão pela igreja, ele não faz muito tempo que está vindo, ele entrou, ele estava chegando de viagem, ele chegou, ele veio ali, eu achei que ele ia me cumprimentar, e ele chegou, me abraçou e começou a chorar e falou: pastor, acabei de enterrar meu irmão, perdi meu irmão, e eu vim embora agora porque a dor é muito grande, e eu não sei o que eu vou fazer com a minha mãe. É o casal que também eu acompanhei, estava todo feliz com a primeira gravidez, os primeiros filhos, planejaram, desejaram, primeira gravidez, ia correndo tudo bem, os meses foram se passando, estava tudo bem, a barriga crescendo, a criança mexendo, estava tudo bem. E um dia eu recebo uma ligação, aos prantos, soluços, e quando eu cheguei lá na casa, falaram: pastor, perdemos nosso filho. Parou de mexer. E parou de mexer, eu corri na maternidade, mas não tinha jeito mais, e tive que tirar o meu bebê. Eu já tinha pensado no nome, eu já tinha preparado o quarto, estava tudo pronto, e perdi o meu bebê. São tantas lembranças que Deus foi me trazendo nessa noite, são tantas coisas que Deus foi me trazendo acerca de tristezas, de dores, de situações que você passa, desde os mais jovens até os mais experientes, de dor, situações de tristeza que nós passamos, de dor que nós temos. Tantos rostos Deus foi me fazendo lembrar nessa minha vida como pastor, que o tempo não permite que a gente relate ou conte as experiências que Deus me trouxe à memória. Tristeza não é assunto agradável, irmão. Tristeza não é assunto agradável, ninguém vem para uma igreja para ouvir pregação sobre tristeza, ninguém vem para ouvir pregação sobre dor. É um assunto que a gente evita, é um assunto que a gente não quer, é um assunto que a gente não gosta de conversar sobre ele, nós não gostamos de pensar sobre ele, não gostamos de pregações sobre dor. Nós geralmente preferimos ficar positivos, otimistas, acreditando que tudo vai dar certo, que o sol vai brilhar e tudo vai caminhar. Gostamos sim, gostamos de viver talvez como Paulo um dia escreve, e nós gostamos de pensar como ele escreve lá em Filipenses 4:8, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A folhinha está aí, com os versículos, está aí a folhinha aí. Pensem nessas coisas. É o que Deus tem para a minha vida, e eu gostaria de pensar nessas coisas, irmão. Eu gostaria de ficar pensando exatamente nisso, nas coisas boas, nas coisas que têm virtude, nas coisas que têm louvor, nas coisas que alegram o meu coração, nas coisas que me deixam para cima, nas coisas que me colocam para frente, nas coisas que me fazem pensar bem, como eu queria, irmão. Mas nós vivemos num mundo caído, vivemos num mundo onde ainda existe o pecado está aqui, o pecado afeta a minha vida, afeta a tua vida, afeta o próximo. Isso significa que a tristeza também está aqui, e a tristeza é uma reação natural a muitas coisas que nós enfrentamos na vida, irmão. A tristeza é uma reação natural a muitas situações que a gente enfrenta na vida. Por exemplo, a tristeza é causada pelas provações da vida, pelas situações que a gente passa. A tristeza é causada pela doença, a tristeza é causada por ter que dizer adeus às pessoas que nós amamos, não porque morreram, mas porque vão mudar, a gente nunca mais vai ver, ou porque aconteceu algo e a gente tem que se separar. A tristeza é causada pelo falecimento de um ente querido. A tristeza também é causada por calamidades, fomes, terremotos, enchentes. A tristeza é causada também pela solidão. A solidão dói, ela corta, ela é complicada. A tristeza também é causada pelas escolhas erradas que nós fazemos. A tristeza também é causada pelas escolhas erradas das pessoas que nós amamos, pelas escolhas que eles fazem. Entristece o nosso coração, machuca o nosso coração, dói no fundo do nosso coração. Ver um filho fazer uma escolha errada, ver um filho casar com uma pessoa que não é boa, ver uma filha fazer uma escolha errada, dói no coração. E muito, não só casar,
começar a andar com as pessoas erradas, começar a ter hábitos errados. Isso dói, irmão, dói na nossa vida. A tristeza também é causada quando a gente vê um filho ou uma filha sofrendo. Tudo que a gente não queria é ver um filho ou uma filha sofrendo. Por mais que tenham errado, por mais que sejam cabeça oca, cabeça de vento, como a gente chama, mas a gente não quer ver um filho sofrer. A gente não quer ver uma mãe sofrer. Não quer. São tantas coisas que podem nos trazer tristeza e nos fazer andar em tristeza por essa vida, que aceitar, nós nunca aceitaremos. Aceitar isso não, a gente não aceita, irmão. A gente tenta entender, mas não aceita. E a grande questão que hoje Deus começa a falar comigo, com você, é que nós precisamos aprender a lidar com a tristeza, porque ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que o mesmo sol se põe sobre justos e sobre injustos. Nós passaremos muitas tristezas, muitas situações na vida, e hoje Deus está dizendo que eu e você precisamos amadurecer. O nosso cristianismo precisa chegar num certo ponto de entender que nós temos que lidar com algo que faz parte da nossa vida na terra, e Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse é o problema, irmão. O problema é que, o mais que a gente sabe, que essa tristeza é justificável, porque vão acontecer coisas, a vida é assim, vai ter problema, vai ter, a gente sabe disso. Mas o grande problema da vida é quando a gente começa a deixar essa tristeza sem controle, fora de controle, e ela pode nos levar para um próximo nível, que é uma tristeza antinatural, doentia, e às vezes até pecaminosa. É uma tristeza que agora já não é natural mais, ela cresce, ela muda, e ela nos leva a uma coisa doentia. Lá em 1 Samuel nós somos apresentados a uma família frustrada, a uma mulher muito triste. Eucana, o marido, e suas duas esposas, Ana e Penina. Ana é estéril e provavelmente foi a primeira esposa. E aí Eucana, ele vai, arruma uma outra esposa, ele traz uma outra esposa, uma segunda esposa, para lhe dar filhos. Isso é parte da causa dos problemas dessa família. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 6, a Bíblia diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Vamos fazer algumas perguntas a esse texto, irmão. A primeira delas: Ana tinha motivo para estar triste? Sim. Tristeza não é pecado, irmão. Tristeza não é falta de fé, como alguns gostam de dizer e gostam de ensinar. Tristeza não é pecado, tristeza não é falta de fé, não. Na verdade, quando se trata de arrependimento, a tristeza é até requisito. Você tem que ficar triste com o seu pecado, você tem que sentir algo lá no seu coração muito ruim, te trazendo tristeza pelo seu pecado, é necessário. Tristeza não é pecado não, irmão. Tristeza não é falta de fé também não, irmão. A tristeza de Ana não era segredo para o seu marido, ele sabia que ela andava muito triste, e ele se importava profundamente com ela, e ele deu a ela uma porção dupla, uma porção dobrada das ofertas pacíficas, e ele a amou profundamente, apesar de conhecer sua tristeza. Ana era uma mulher triste, ela era uma mulher que carregava dentro dela essa mágoa de não poder ter filhos. Ela era uma mulher entristecida, porque não dava certo, não estava bom, não era isso, mesmo que ele me ame, mas eu não me sinto completa. Nós devemos ser gratos às pessoas que estão ao nosso redor, que nos encorajam, nos apoiam. Pessoas que estão dispostas a amar e encorajar quando nós mais precisamos. Além da causa natural da tristeza, porque a tristeza tem essa causa natural, irmão.
é fruto do nosso pecado, do nosso convívio, da nossa forma de ser. Além da tristeza natural de Ana, ainda existe uma outra coisa trabalhando contra ela. A sua rival a provocava todos os dias. A sua rival jogava na cara dela todos os dias, irritava a Ana todos os dias, porque o Senhor tinha tornado Ana estéril. E Penina zombava, Penina irritava. Ana tem um adversário, um inimigo que zomba, um inimigo que a provoca. E eu e você também temos, irmão. Nós temos as nossas tristezas na vida, e quem aqui não tem? Nós temos as nossas decepções na vida, e quem aqui não tem? Nós temos um monte de coisa na vida que a gente queria que fosse diferente, mas não é. E de repente esse inimigo da nossa alma, ele vem. Ele é inimigo da nossa alegria, da nossa paz, da nossa fé. E ele zomba, ele irrita, ele escarnece, ele pergunta da nossa fé. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Eu vou resumir para você um pouquinho a situação de Ana. Ana tem uma mágoa, ela tinha uma família, ela tinha amigos talvez para incentivá-la, ela tinha alguém que a provocava demais, ela tinha um marido que a amava muito, mas alguém que provocava. Isso na vida é normal, irmão. Quem aqui não tem problema? Isso na vida é normal. Tem gente que apoia, tem gente que julga, tem gente que maltrata, tem gente que fala isso, tem gente que não. Na nossa vida nós temos pessoas assim, pessoas que querem ver a gente vencer, mas pessoas também que nos julgam o tempo todo, pessoas que escarnecem, pessoas que zombam, pessoas que nos irritam. Mas o grande problema, irmão, é quando a tristeza quando ela se torna perigosa, as coisas mudam. Existe uma coisa natural na tristeza, mas ela pode se tornar muito perigosa. O marido de Ana, ele falava com ela gentilmente, mas com firmeza. Ele repreendia a sua esposa pela sua tristeza. 1 Samuel capítulo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Por que? Eucana repreende. Ele sabia que a tristeza normal não tem problema. A tristeza normal, uma hora vai passar, as coisas vão acontecer. Mas ele olhava para sua esposa e ele falava: isso está ficando em excesso. Essa tristeza está ficando em excesso. Essa tristeza está consumindo ela em excesso. Essa tristeza está abatendo ela em excesso. Não pode continuar sendo assim. Essa tristeza está ficando excessiva, doentia e quase pecaminosa. 1 Samuel 1,7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Quando você lê esse texto, esse não comia, você pensa que era refeição normal, mas não era. Quando é usada essa expressão não comia, não é uma refeição normal não, mas é a refeição pascal. Era aquela refeição que eles tinham que fazer todos os anos, a refeição de adoração a Deus, e ela agora não queria mais participar disso. Ela não queria mais participar dessa Páscoa, ela não queria comer mais esse alimento pascal. Ana ficou tão cheia de tristeza, que ela chegou ao ponto de que ela perdeu o apetite pelas coisas de Deus, e ela não podia mais desfrutar dos benefícios de estar no relacionamento de aliança com Deus. Ela perdeu o apetite pelas coisas de Deus, ela perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Lágrimas são normais nessa vida. Nós vamos derramar muitas lágrimas, irmão. Lágrimas fazem parte da vida. Eu queria que não fizesse, Jesus também queria que não fizesse, mas fazem parte da vida. A gente vai chorar, e não importa o quão forte você seja, uma hora bate, uma hora baqueia, uma hora estremece. As lágrimas são normais, mas chega um ponto em que a quantidade de tristeza acaba ficando desproporcional à mão de Deus na sua vida. Aquela tristeza, ela fica desproporcional, que você não consegue ver o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, as coisas boas que Ele faz, você não consegue enxergar, porque essa tristeza, ela ficou tão grande, ela ficou tão desproporcional, que essa tristeza, ela abala a sua fé, ela despoja você do conforto de Deus.
É muito fácil ficar triste, irmão, que você nem sente mais. Você não sente vontade de ir à igreja, você não sente mais vontade de ler a Bíblia, você não sente mais vontade de orar. Você chega num culto, se conseguir vir num culto, fica aí, tentando ver se Deus vai falar alguma coisa, se você vai arrepiar, se não vai, e aí termina o culto, você vai e fala: gente, Deus, eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais nada aí na igreja, porque aquela tristeza ficou excessiva. Ela veio, ela te abalou. E aí você não consegue mais. Eu conheço pessoas que vêm e falam: pastor, eu estou meio cansado de igreja, pastor. Acho que eu estou meio cansado de igreja. Olha, falar a verdade, só muda o pastor, só muda o jeito da igreja. Mas igreja é tudo a mesma coisa, pastor, tudo a mesma coisa. Vai indo, enche a gente de esperança, faz e acontece. De repente um monte de problema na vida da gente. Eu acho que eu cansei desse negócio de igreja, pastor. Eu conheço muitas pessoas assim. Às vezes chega aqui, eu olho e falo: e aí, irmão, logo põe você para trabalhar aí. Ah, pastor, aguenta um pouquinho, vamos esperar um pouco, vamos dar um tempinho. São pessoas que entraram nessa mesmice, olham para as coisas de Deus, mas estão tão abatidas, decepcionadas às vezes. E é por isso que Eucana repreende Ana com amor e gentileza, porque Ana, ela está numa perigosa espiral descendente, ela precisa sair disso. Essa palavra está vindo para você. Está enfrentando lutas e mais lutas, está debaixo de uma tristeza muito grande na sua vida, não sei por quanto tempo você está enfrentando isso. Para você que ainda tem aquela coisa na sua vida que não resolveu, não resolve, mas é aquilo que te machuca. E ele sabia que ela estava nessa espiral descendente, estava piorando a cada dia, mais abatida a cada dia, mais triste a cada dia mais apática com as coisas de Deus, não se interessava muito, não queria nem saber daquela refeição que todo judeu tinha que fazer todos os anos ali de adoração. Olha novamente o que ele fala para ela, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Ana, por que você está chorando, Ana? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Em outras palavras, Ana, eu sei que você não tem filho. Eu sei que você não pode me dar um filho. Mas Deus te deu muitas outras bênçãos, Ana. Deus te deu muitas outras coisas. Você está se apegando a essa questão. Isso não está fazendo bem. Deus te deu tantas outras coisas boas, Ana. Olha para isso. Eucana está encorajando Ana a fazer o que nós somos ordenados a fazer. Por exemplo, no Salmo 103, versículos 1 e 2, o salmista diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O salmista está dizendo: olha, você tem esse ponto de tristeza, você tem esse ponto na tua vida que ainda está ruim, está te machucando, está te ofendendo, está te humilhando, mas olha bem para tudo que Deus tem feito na tua vida, olha como Deus tem te cercado, olha como tem sido as coisas. E aí olha o que acontece, irmão. Versículos 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com a alma amargurada chorou muito, e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Depois dessa conversa em amor que o marido teve com ela, Ana juntou o restinho de força que ela tinha, comeu, se levantou, comeu, fez a sua refeição. Ao pensar nas coisas boas que Deus havia feito, seu apetite por Deus voltou. E agora ela começa a entender um pouco do que é a bondade de Deus, a graça de Deus na sua vida. Ana ainda está triste. A tristeza não passou, irmão. Ela está triste, magoada, muito triste. Mas ela escapou do grande perigo da tristeza excessiva, que é o coração que fica amargo e duro. Ela estava triste ainda. E a grande questão da minha vida e da sua é essa: é saber quando a tristeza está nos deixando fechados, está endurecendo o nosso coração. Já não é uma tristeza comum mais. Quando a tristeza começa a amargurar você, começa a fechar seu coração,
Essa tristeza, quando vem até você, você vai se fechando, se tornando duro, insensível, apático, complicado. É sinal que essa tristeza está excessiva, ela está pesada demais, está complicada demais. Como Ana, ela teve mais uma vez essa oportunidade de participar da bondade de Deus, ela se levanta, ela come, e como ela não sabe, ela está triste ainda, está magoada ainda, o Espírito Santo, ele vem, e ele leva a Ana a orar. Ana, talvez depois daquela conversa toda ali com o seu marido, ela deve ter pensado: por que eu tenho que carregar esse fardo sozinha? Por que eu tenho que carregar essa tristeza sozinha, esse fardo sozinho? Por que eu tenho que carregar isso? Quando o Senhor me chama para trazer isso até Ele, Jesus também disse isso para mim e para você, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ana usa a sua tristeza, para dar poder às suas orações, às suas súplicas. E Jesus fez a mesma coisa, irmão. Lá em Lucas 22, 44, a Bíblia diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Você que está aqui hoje, que tem alguma tristeza na sua vida, quem vai ouvir a ministração pelas redes sociais, se você ainda tem uma tristeza na sua vida, você carrega um fardo ainda na sua vida, hoje Deus está dizendo que você tem que tomar uma decisão. Hoje Deus está dizendo que essa tristeza, a sua dor, pode ser um fardo, um peso que te esmaga, ou pode ser um degrau que te eleva. As orações mais sinceras da tua vida virão nos momentos de tristeza. São aqueles momentos que você não vai conseguir orar, você não vai conseguir pensar, você vai precisar do Espírito Santo. É o teu coração que vai ter que falar, e muitas vezes o nosso coração não consegue falar, ele só sabe chorar. É aquele momento da dor tão intensa que a gente vai para diante de Deus e a gente não tem palavra, a gente não acha o que falar, não acha o que pedir. É aquele momento que o Espírito Santo vem, essa é a oração mais intensa que você pode ter. Você pode usar o teu momento de tristeza, ou para se abater, se apagar, desanimar, ou para você usar esse momento e ir até Deus, mesmo que você não consiga falar, não consiga orar, mesmo que você só vá chorar, suspirar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai falar para Deus o que você precisa, Ele vai levar para Deus exatamente o que você precisa, porque muitas vezes nós tentamos orar com a nossa cabeça, com a nossa razão, e a nossa razão não consegue traduzir o nosso coração. E aí, irmão, não vamos entrar em detalhes sobre a oração de Ana, a pregação hoje não é sobre isso. Mas nós vamos observar como ela estava quando ela se levantou do seu tempo de oração. Como ela estava quando ela se levanta desse momento de oração. 1 Samuel 1,18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Hoje, Deus me trouxe aqui para falar para você que Ele tem bênçãos na sua vida, que Ele sabe que você está triste, Ele sabe que ainda tem dor no seu coração, Ele sabe que você se esforça muito para pedir coisas boas, pensar em coisas boas, mas que ainda tem coisas na sua vida que não chegaram no lugar, você não sabe como vai ser. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer que Ele tem bênçãos na sua vida sim, mas que também existem problemas na sua vida, que você tem motivos de alegria na sua vida? Tem. Mas que você também tem tristeza na sua vida? Tem. Talvez com relacionamento, talvez com um filho, talvez com você mesmo. Você tem tristeza na sua vida? Tem. Ao longo dessa jornada que é a nossa vida, nós sabemos que as tristezas são inevitáveis, as perdas também, irmão, sempre existirão na nossa vida. Chegadas, partidas, nascimento, crescimento, morte, gratidão, ingratidão e tantas outras coisas para as quais a gente não tem explicação, irmão. Não adianta procurar explicação, você não vai achar, você não vai saber, não vai conseguir a explicação para isso.
E se todos nós quisermos esperar o dia em que tudo estiver bem nas nossas vidas, para podermos louvar a Deus, sermos felizes, somente comemorarmos vitórias, ter paz no nosso coração e aproveitar, deixa eu dizer para você, nunca será assim, irmão. A nossa vida tem muitas variáveis. Uma hora a família está bem, a vida financeira está ruim. Uma hora a vida financeira está ruim, mas a família está bem. Uma hora você toma uma decisão que é certa, outra hora toma uma decisão que é errada. Dificilmente tudo na tua vida vai estar no lugar. Dificilmente tudo na tua vida vai estar naquele... Você fala, gente, que céu de brigadeiro. Não, sempre vai ter um senão, sempre vai ter um porquê, sempre, irmão. As coisas nunca estarão totalmente no lugar nas nossas vidas. É um desejo que nós temos. Alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, sucesso, fracasso, satisfações, decepções. Mas de uma coisa você pode ter certeza absoluta: Deus sempre estará com você. Sempre. Ele sempre estará com você, sempre. Ele sempre estará supervisionando tudo. Pergunta que a gente mais ouve: se Deus é bom, por que Ele permite coisas ruins, pastor? Se nós pudéssemos, quantas coisas nós gostaríamos que Deus mudasse agora, irmão. Mas talvez numa outra pregação eu fale sobre por que Deus não pode fazer isso. Por que existem algumas coisas que Deus não pode mudar? Pastor, Deus pode fazer tudo. Não, irmão, quase tudo. Existem algumas coisas que Ele não pode fazer. Não pode. Porque para fazer algumas coisas Ele teria que cancelar nosso livre-arbítrio, nossa escolha, nossas decisões. Ele tem que anular tudo isso. Existem algumas coisas que Ele vai respeitar, Ele não vai fazer. Por enquanto, que você precisa saber que não é somente com você. Que você precisa saber, por exemplo, que aqui, essa quantidade de pessoas que está aqui hoje, todo mundo aqui tem um senão na sua vida, todo mundo aqui tem aquele pontinho na sua vida, todo mundo tem. Não é só com você não, é com o mundo que não quer Deus, é com o mundo que rejeita os princípios de Deus, que rejeita os valores de Deus. E é nesse tipo de mundo que eu e você estamos. São as leis desse mundo que nos afetam. É por isso que é assim, irmão. É por isso que a gente sofre. Deus vê cada perda, Deus vê cada ganho. Deus conhece a extensão da sua dor. Ele pega cada lágrima da sua vida, e quando Ele não puder evitar a fornalha da sua vida, Ele entra lá com você. Quando Ele não puder evitar a fornalha, você às vezes ora pedindo: Deus me livra disso, Deus tira isso da minha vida, Deus. Mas tem hora que Deus vai falar: não dá, não posso tirar. E aí Ele vem e Ele fala: olha, eu não posso tirar, mas eu entro com você. Eu vou estar lá do seu lado. Isso não adianta você pedir para não enfrentar, você vai ter que enfrentar. Não adianta pedir para não passar por isso, você vai ter que passar, mas eu vou estar com você. Ele será a tua força para esses momentos difíceis da tua vida. E depois de alguns momentos, irmão, depois talvez de algumas semanas, alguns meses, alguns anos, alguém vai chegar para você e vai dizer assim: eu não teria a força que você teve, eu não conseguiria passar pelo que você passou, eu não perdoaria, eu não voltaria atrás, eu não lutaria pelo meu casamento, eu não faria isso, eu não suportaria esse filho dentro de casa, eu isso, eu aquilo. E aí quando você ouvir tudo isso, você vai poder dizer: ainda que eu não entendesse, ainda que eu não aceitasse tudo que me aconteceu, Deus me sustentou o tempo todo, mesmo não aceitando, mesmo não entendendo, Deus me sustentou o tempo todo. Outra coisa que Deus vai fazer, irmão, nos momentos mais difíceis da tua vida, ainda que pareça que você está enfrentando tudo sozinho, Deus sempre vai colocar um anjo na tua vida, sempre. Às vezes o problema da gente é que a gente quer um montão de gente para ajudar, e Deus não precisa de muita gente. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você pensar que está sozinho, quando você pensar que não tem ninguém te apoiando, ninguém te ajudando, Deus vai colocar um anjo na sua vida. Alguém que naquele momento não vai te julgar,
Alguém que naquele momento não quer saber se você está certo ou está errado. Alguém que naquele momento quer te apoiar, quer estar do teu lado, quer te ajudar naquele momento da sua vida. Aquela pessoa que vai ser a sua muleta, a sua cadeira de rodas, e você sabe disso. Porque você aqui sabe, experimentou isso. Deus colocou pessoas na sua vida que foram sua muleta, sua cadeira de rodas. Pessoas que às vezes sabiam que você estava errado, mas estavam ali te sustentando. Aquelas pessoas que vão te servir. Assim como Jesus já não conseguia carregar aquela cruz por causa do peso, dos ferimentos que ele teve uma noite toda. Deus providenciou um sirineu. Jesus caiu sob o peso da cruz, estava passando um sujeito, o soldado romano chega para ele e fala: vem cá, pega a cruz dele aí que ele não está aguentando não. Sirineu. Deus vai providenciar um sirineu para a sua vida? Vai sim, irmão. Embora por causa da dor, por causa da tristeza, você não consiga ver, porque a gente espera muita gente apoiando, a gente espera pessoas de todos os lados, braços de todos os lados, e a gente não acha. Mas se você encontrar esse é o sirineu que Deus providenciou para você. Esse é o sirineu que vai vir, que vai falar: não, vem cá, eu vou te ajudar, vem cá, deixa eu pegar um pouquinho, está pesado para você. Deus sempre trará um sirineu para estar com você nos seus momentos mais difíceis da vida, irmão. E esse sirineu talvez nem seja o seu melhor amigo. Talvez seja, talvez não. A Bíblia nos fala de um casal, Jacó e Raquel, que juntos eles viviam um amor quase que perfeito. Jacó, ele amou intensamente Raquel. Eles tiveram um filho. Depois veio outro filho. Mas o segundo filho, quando ele nasce, a mãe falece. Raquel morre. Lá em Gênesis 35:18, a Bíblia diz assim: já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome Benjamim. Raquel, esposa de Jacó, ela não podia ter filhos. Ela orou a Deus pedindo filhos. Deus ouviu a oração e deu seu primeiro filho, que se chamou José. Ela teve o primeiro filho chamado José. Depois de um tempo veio a segunda gravidez. E embora Deus tenha respondido a sua oração, acrescentando outro filho à sua vida, esse outro filho ela nunca veria, ela não acompanharia, ela não veria aquele filho crescer, ela não estaria do lado daquele filho, ela não iria segurar, ela não iria amamentar, ela não iria cuidar desse filho. Por isso, ela chama esse filho de Benoni, filho da minha dor, filho da minha tristeza. Eu estou morrendo, não vou te ver crescer, não vou te amamentar, não vou te segurar nos braços, você vai chamar Benoni. Quando Jacó pega aquela criança, ele pega aquela criança no braço e ele tem duas escolhas. Ele poderia olhar nos olhos daquela criança e dizer: você foi o causador do meu sofrimento, foi por causa de você que a minha esposa morreu, você foi responsável pela morte da minha amada esposa, e por isso eu vou te odiar para sempre, você vai se chamar Benoni. Ou ele poderia olhar para os olhos daquela criança e dizer: você é o último prêmio que eu tenho como fruto do meu amor pela sua mãe. Você é o resultado disso. Você é um pedaço da mulher que eu muito amei, e por isso eu sempre vou te amar. Você vai ser a minha alegria. E diante dessas duas escolhas, Jacó optou por escolher a felicidade e mudou o nome do filho. Jacó o seu nome também foi mudado por Deus, e agora ele olha para o seu filho e ele fala: não, você não vai chamar Benoni, você vai chamar Benjamim. Benjamim quer dizer filho da felicidade, filho da mão direita, ou filho da força. Aquele com quem ele iria contar por toda a sua vida, e juntos eles formariam uma dupla. É incrível, irmão. É incrível quando a gente olha a mesma pessoa diante do mesmo evento, o mesmo filho recebendo dois nomes que têm significado opostos. Um significa tristeza, outro significa força. Nesse tempo toda a minha vida, as pessoas mais fortes que eu já conheci na vida
foram exatamente aquelas que passaram também as maiores tristezas e as maiores lutas. São as mais fortes que eu conheci, irmão. As maiores provações pelas quais você passou na sua vida, ou talvez esteja passando, são as mesmas coisas que Deus usou, vai usar para te fortalecer ainda mais. Você nunca recebeu tanta força de Deus como nos momentos mais difíceis da sua vida. Aqueles momentos que era você e Deus e ninguém mais. Ninguém podia ajudar, ninguém podia resolver, ninguém mais. E a prova disso está aí você. Quem te manteve de pé, quem te sustentou todos os dias. Quem manteve a sua fé, você poderia estar agora numa quebrada, você poderia estar na sarjeta, você poderia estar num bar se embebedando, você poderia estar num monte de lugar, mas onde você está hoje, irmão? Você está buscando em Deus. Você está de pé. Se você já viu alguém que você olha e fala, gente, essa pessoa, que força tem essa pessoa. Se você já viu alguém realmente forte nessa vida, o que menos importa é o que ele faz, a profissão que ele tem, se é perfeito ou se não é perfeito. Se você realmente viu alguém forte nessa vida, você pode apostar que em algum lugar, em algum momento, alguém ou alguma coisa lhe causou grande tristeza. São pessoas que passaram grandes lutas na vida. Quantas pessoas hoje, irmão, estão enfrentando uma situação cheia de grande tristeza, orando, chorando, jejuando. É a enfermidade que não vai embora, é o seu filho que não toma juízo. São tantas coisas na sua vida que você ora, você pede, você jejua, você clama a Deus, e parece que nada acontece ali. E hoje Deus está mandando eu te dizer que a sua tristeza de hoje vai se tornar a sua grande força de amanhã, que as lágrimas que você está chorando hoje são a semente que vão brotar na sua vida e vão trazer algo grande amanhã. Deus está te fazendo forte, mais do que você pensa. Jacó amava a Raquel demais, irmão. Trabalhou 14 anos para poder se casar com ela. Agora ele estava sofrendo. Tinha que passar toda a sua vida agora sem Raquel, sem a sua amada. Ele sentiu dor, mas ele se recusou a dar o nome àquele filho que nasceu da dor, como se aquele filho fosse a dor. Ele se recusou a marcar o destino dessa criança, ele se recusou a estigmatizar o destino dessa criança, de acordo com um momento triste da vida. O momento era triste, mas esse é o filho da minha direita, é o filho da minha força. Eu não sei que momento você está passando hoje na sua vida. Talvez seja um momento difícil, complicado, mas não olhe nem julgue o teu destino de acordo com o momento que você está vivendo hoje. O momento de hoje é hoje. Esse momento de hoje Deus está usando para te fortalecer muito. Esse momento de hoje Deus está usando para te amadurecer muito. Esse momento de hoje Deus está usando para fazer com que você não seja mais menino, mas que você seja homem na fé, uma mulher na fé, para que você seja maduro na fé, para que a sua relação com Deus seja uma relação muito mais íntima do que baseada nas coisas que Ele pode ou não fazer. Deus conhece cada perda, Deus conhece cada ganho, Deus conhece a extensão da sua dor, Ele pega cada lágrima, e quando Ele não puder evitar a fornalha da vida, Ele vai entrar com você, Ele vai estar com você, Ele será a tua força todos os dias, nos dias mais difíceis da tua vida, Ele estará com você. Nos momentos mais complicados da sua vida, Ele estará com você. E um dia, eu quero crer que esse dia não vai demorar, irmão. Você vai poder dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui Ele foi a minha força. Até aqui Ele é o meu escudo. Só não fiz bobagens, porque Deus esteve comigo. Só não joguei tudo fora, porque Deus estava comigo. Vontade não faltou, pastor. Vontade não faltou. Você pode chamar as coisas do jeito que você quiser, irmão.
Mas em nome de Jesus, não ache que as tristezas de hoje serão a sua derrota de amanhã. Não ache que as lutas de hoje serão a sua derrota de amanhã. Não ache que a tristeza de hoje é o seu final. Pelo contrário, as suas tristezas de hoje estão preparando você para os mais altos níveis da tua vida. Não é à toa que a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Triste às vezes, abatido às vezes, preocupado às vezes, mas Deus sabe como você tem entrado pelas portas daquela igreja, dessa igreja, como você tem entrado por ali, irmão. Você tem entrado por ali porque você sabe que se tem alguém que te sustentou até aqui, esse alguém é Ele, e sem Ele não dá. Triste, abatido, as coisas foram resolvidas? Não. Suas orações todas foram respondidas? Não. Serão respondidas? Não sei. Deus te trouxe aqui hoje com uma palavra muito madura, dura de ouvir, mas Deus hoje está dizendo para você: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nunca se esqueça, tristeza não é pecado, tristeza não é falta de fé, mas não deixe essa tristeza ir além da medida na tua vida, porque o dia que ela for além da medida, você chuta o pau da barraca, faz bobagem, se esfria na fé. Por isso Deus te trouxe aqui hoje, para dizer para você: se não der para voar, irmão, corre. Se não der para correr, anda. Se não der para andar, rasteja. Mas não para. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.